Você vai ver no Justiça para Todos de hoje a segunda parte da terceira edição do seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios. O evento foi promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, em parceria com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Mulheres no Poder Judiciário, Trajetórias e Percepção das Relações de Gênero foi um dos temas debatidos no seminário, que contou com a participação de mulheres das diversas áreas da magistratura. Um outro assunto debatido foi a representatividade de gênero no Poder Judiciário, que trouxe dados e pesquisas da participação das mulheres na magistratura. Na ocasião, também foi lançada a obra Conhecendo as Juízas Federais, um projeto que reúne experiências, superações, preconceitos e discriminação. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Em um dos painéis, o assunto debatido foi Mulheres no Poder Judiciário, Trajetórias e Percepções das Relações de Gênero. O segundo dia da terceira edição do seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, trouxe a reflexão à percepção das relações de gênero. Para refletirmos sobre essa temática, que é tão cara para a JUF Mulheres, contamos com a presença de mulheres inspiradoras que têm contribuído para esse debate. A professora Maria da Glória Bonelli, da Universidade de Brasília, falou sobre a discriminação aberta, o uso das emoções por parte de quem se sente menos valorizado, e ressaltou o aspecto da figura da austeridade no ambiente profissional. Quando entra uma mulher na sala de aula para dar uma aula, uma professora jovem, a autoridade já não é aquela esperada. Posso imaginar uma juíza de 26 anos entrando numa vara. Esse estereótipo privilegia o homem, gerando sempre uma contestação da autoridade da mulher, que age com mais rigor para evitar se ver nessa situação. E isso é mais trabalho emocional. Uma mulher que tem que agir de uma maneira dura para impor sua autoridade num ambiente em que a sua autoridade não veste aquele corpo, exige esse trabalho emocional. Mas a palestrante ressaltou que há formas de mudar o cenário. Sugestões que eu poderia dar para a luz adiante: incentivar a preparação, o planejamento, para a carreira das jovens nas salas de aula, dos estagiários, como a gente teve episódios aqui ontem que foram premiados. É fundamental fazer isso. Buscar apoio. Não é só eu disponibilizar o meu apoio, mas também o jovem buscar o apoio. Que nesse modelo de profissionalismo haja espaços para multiplicidade, para pluralismos, e não para um universalismo particular ou para a troca de um particular por um outro particular. Qual o lugar das magistradas federais? Quem somos? O que é ser magistrada? Esses foram alguns dos questionamentos da juíza federal Cláudia Dadico. Para estimular a busca por respostas, ela citou as chamadas microagressões. Então, elas são miúdas, corriqueiras, costumeiras, Elas veiculam pequenas indignidades verbais ou comportamentais. Elas são ou não intencionais. Elas são ou não conscientes, Muitas vezes as pessoas praticam e não se dão conta. Elas veiculam mensagens de diminuição, Podem também trazer pequenos insultos, podem ser praticadas, às vezes, pelas próprias mulheres entre si, ou mesmo por homens bem intencionados. E elas se disseminam de forma muito fácil, dado o caldo de cultura em que nós nos inserimos, e pelos meios de comunicação de massa, às vezes até mesmo na educação, nos filmes, enfim, é um fenômeno realmente cultural. A magistrada exemplificou situações do dia a dia que representam essas microagressões. Na questão da arguição também da ministra Ellen Grace, houve ali, eu diria que mais que microagressões, ali, agressões explícitas, a ponto de um dos senadores que a arguiu dizer que conhecia muito bem as mulheres, porque ele era ginecologista, então ele sabia,
que as mulheres realmente tinham condições agora de ingressar no Supremo Tribunal Federal. A ministra teve que ouvir isso, além de elogios à beleza, ao charme, enfim, né? Ali é um manancial muito grande de microagressões para estudo, né? A questão do interrupting, né, que foi também trazida pela ministra Carmen Lúcia, agora recentemente, ela, né, colocou de uma forma muito feliz: nós não sequer somos interrompidas, porque não nos deixam falar. Então, né, e ali ela colocou essa dificuldade ali na Suprema Corte. A procuradora do Trabalho, Ludmila Reis, deu destaque a um problema que considera preocupante: a falta de mulheres nas bancas examinadoras. E a maior reflexão tem que ser feita na questão das bancas de concurso, né? Porque eu vi, eu acho que até numa palestra, uma vez, da Célia, juíza federal, falando que nesses últimos anos, nessa última década, sequer aumentou o número de juízas federais. Então, se não aumentou e a gente tem um número de graduadas em direito que hoje no país é maior do que o de homens, o que é que está acontecendo nesses concursos de vocês que está embarreirando as mulheres para chegar a esse lugar? Então, será que é uma discriminação desde o momento na banca de concurso? Eu não sei se é transparente para vocês, eles colocam assim, divulgam com ampla transparência quem são os membros da comissão do concurso. É uma comissão que é paritária? Então, essa reflexão tem que ser feita. E, além disso, a gente tem que ver quem são os juízes e juízas federais que estão representando vocês. Integrante da associação Elas Pedem Vista, a advogada Manuela Falcão levou números que refletem a ainda pequena presença feminina na magistratura. No Poder Judiciário, as estatísticas demonstram que a participação das mulheres na magistratura é de 35,9%, enquanto dos homens é de 64,1%. Nesse gráfico em azul, a gente pode ver em números um pouco que foi tratado aqui por cada uma das minhas colegas. Como foi dito, na Justiça do Trabalho, a representatividade de mulheres é maior. Na Justiça Federal, elas representam apenas 26,1%, enquanto os homens são 73,9%. A Eliana Calmon foi a primeira a compor o STJ, a ministra Eliana Calmon foi a primeira ministra a compor o STJ em 1999. A ministra Ellen Grace, que teve esse exemplo bem infeliz aqui trazido pela minha colega, foi a primeira ministra mulher a compor o STF em 2000. A ministra Maria Elizabeth foi a primeira ministra e segue sendo a única ministra mulher a compor o Supremo Tribunal Militar. No próximo bloco, representatividade de gênero no Poder Judiciário apresenta pesquisas e dados. Nós voltamos em instantes. No último painel do terceiro seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, foi debatida a representatividade de gênero no Poder Judiciário. As participantes do painel apresentaram pesquisas e estudos relacionados ao tema e ressaltaram a necessidade das mulheres de lutarem pelo seu espaço. Veja na reportagem. O preconceito mais sutil vem das próprias mulheres. A afirmação é da secretária-geral do Conselho da Justiça Federal, Simone Lemos Fernandes, que compartilhou na terceira edição do seminário Mulheres no Sistema Judicial, Trajetórias e Desafios, a própria experiência quando ingressou na magistratura.
mas quando eu entrei na magistratura eram 50 homens e 4 mulheres. Aliás, 50 total, 46 homens e 4 mulheres. E eu recebi do cerimonial, no curso de formação, um livro de etiquetas. Abri a página, era um livro que me ensinava a colocar a mesa do chá das 5, né, como receber uma pessoa para um jantar na minha casa. Aquilo me agrediu profundamente e a vergonha de eu perguntar para os meus colegas se eles tinham recebido o manual de etiqueta. Adianta vocês, para encerrar, que eu tenho um trabalho para apresentar, que ninguém recebeu o livro de etiqueta, só 2 mulheres do meu concurso. Até hoje eu me pergunto por quê. A magistrada, ao apresentar várias estatísticas, destacou um balanço sobre a presença feminina nos 5 tribunais regionais federais. A presença mais forte de magistradas é no Tribunal Regional Federal da 2ª região, tem praticamente 40% de magistradas, seguido depois do TRF da 3ª, da 4ª, da 1ª e da 5ª. Esse foi o estudo que eu consegui fazer com os dados que a gente tem no Justiça em Números. Mas o que a gente vê analisando e fechando aqui, concluindo, é que à medida que se vai subindo na carreira, a gente tem uma diminuição, sim, da participação feminina na magistratura. Então, de uma participação de 37% geral das juízas federais substitutas na magistratura, a gente chega no quadro geral a 21% de participação das mulheres na 2ª instância. A segunda parte do seminário foi o momento de analisar as desigualdades a partir de uma pesquisa de inserção. Então, nesse momento em que, vamos considerar 2009 e 2010, em que as mulheres elas passaram a ser maioria nos cursos de direito, a gente tem uma expectativa que foi forjada de que era uma questão de tempo para que elas também estivessem nas cúpulas dessas carreiras, principalmente das carreiras mais prestigiadas da Justiça, entre as quais está a magistratura. Então, a gente tem esses dados de 2012, publicados nessa reportagem do Conjur, que mostravam 2 mulheres no STF, 5 mulheres no STJ, 5 no TST e 1 no STM. Quando a gente avança, então esses dados são de março de 2012. Quando a gente avança para 2017, então a gente anda 5 anos no tempo, a gente vê que os dados nas cúpulas não tiveram grande alteração. Então a gente continua com 2 mulheres no STF, 6 no STJ, aumentou 1 no STJ, 6 no TST, também tem mais 1, no TSE haviam 2 mulheres e no STM, como já foi falado aqui, continua-se com 1 mulher. A professora também fez uma avaliação sobre o aspecto da raça. Eu destaco a interseção entre gênero, raça e posição na carreira. Se a gente observar a posição na carreira de acordo com essas características, a gente vai observar que não há uma grande diferença entre homens e mulheres negros na cúpula, né? Se a gente pensar como na posição de desembargadores. A maior diferença, ela se dá no ingresso. A maior barreira e a percepção maior para a diferença de gênero, raça, vai se dar no ingresso, onde a gente tem cerca de 26% dos juízes substitutos negros, comparado a apenas 18% das mulheres substitutas negras. Representante da Associação dos Magistrados do Brasil, Márcia Holanda falou da necessidade das mulheres irem atrás de suas líderes. Eu acho que uma das soluções que a gente pode encontrar é justamente identificar os líderes, né? Aquelas mulheres que podem nos liderar, que têm esse viés político mais forte do que a maioria de nós, e a partir delas aí sim a gente começar a criar mais espaço dentro da administração dos tribunais. Márcia Holanda citou ainda o levantamento que retrata a discriminação no ambiente de trabalho. Cerca de 17% responderam que sim, que já sofreram discriminação dentro do ambiente de trabalho. E a discriminação em razão do gênero também foi perguntada e dos respondentes, 28% afirmaram que essa discriminação foi feita por outros colegas e 29% por advogados.
A representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho aproveitou a oportunidade para relembrar o resultado de uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, fundamentada em 3 perguntas. Entre elas, a sua vida pessoal foi afetada pela vida profissional? As respostas vieram com outra pergunta. O que é a vida pessoal? O que é que denotou essa resposta? É que, na verdade, há uma completa confusão entre a vida pessoal e profissional da magistrada. A Ana Matra Mulheres é uma iniciativa recente, com ações positivas, que já revelam bons resultados. Os desafios que nós temos são imensos, muitos já foram tratados aqui. Mas o que eu achei nos últimos tempos, pelo que a gente tem observado e conversado, principalmente a questão da conscientização ampla e restrita, não é só dos outros, mas de nós mesmas. Criação do grupo de estudos nos tribunais, realização desses eventos, que são importantíssimos para a discussão do tema, parceria com outras entidades, para a conscientização e adoção de políticas públicas que eu diria que têm que ser externas ao judiciário e internas também, como, por exemplo, com a OAB. Então, se nós temos muitos advogados atacando juízas, ainda temos, isso tem que ser uma coisa institucionalizada para conscientização e divulgação. E muito importante, o acolhimento e solidariedade em relação às mulheres que ainda não despertaram para o problema, porque foram criadas naquela cultura machista, e o primeiro passo para se mudar isso é perceber, porque senão, elas vão continuar reproduzindo a mesma cultura na qual foram criadas e disseminando as mesmas violências, sem perceberem que isso está acontecendo. A seguir, a troca de experiências em grupos e o lançamento da obra Conhecendo as Juízas Federais. Não saia daí! Os participantes do evento se reuniram em grupos e discutiram a respeito de 2 eixos principais: mulheres no poder judiciário, gênero e direito na atividade jurisdicional, e apresentaram sugestões para resolver os problemas. Você vai ver também o lançamento do livro Conhecendo as Juízas Federais, um projeto da Comissão AJUF Mulheres que relata histórias de magistradas federais, as dificuldades e experiências exitosas no exercício da carreira. Acompanhe. A discussão em grupo foi uma forma de trocar experiências, analisar mais profundamente temas como gênero, populações tradicionais e igualdade racial, e também gênero e sexualidade. O debate foi extremamente rico. Nós abordamos formas, mecanismos de tratar situações de vulnerabilidade que se entrecruzam em vários grupos na sociedade. Então, como trabalhar, como enxergar, como atuar institucionalmente, como pensar uma política pública para populações, para grupos que são submetidos a diversos tipos de opressão. Mulheres que são submetidas à questão do racismo, à questão do machismo, como tratar questões de classe, questões que se intercruzam e provocam uma vulnerabilidade extrema. Então, nós abordamos ferramentas, mecanismos de abordagem e de compreensão dessa situação social. O trabalho depois desenvolvido em grupos, dos quais participei do grupo Gênero e Sexualidade, cuidou especificamente dos estereótipos de gênero que são associados a juízas mulheres, ao papel das mulheres na sociedade e ao papel da justiça. Então, mostrar como certos
estereótipos de gênero, como certos papéis e expectativas de gênero, eles ajudam ou desafiam o trabalho das mulheres juízas. Equipes focaram o debate na participação das mulheres por ramos do Poder Judiciário, estadual, trabalho e federal. De trabalho, nós trouxemos uma outra perspectiva, uma metodologia trazida pelo que a gente chama de design thinking, que é trazer a magistrada no centro do debate. Então, nós propusemos o redesign, o redesenho da experiência da magistrada. Então, foram muitas conversas sobre as experiências vividas, sobre as perspectivas e as expectativas das mulheres na carreira. Um dos grupos tratou do recorte de gênero nas situações de assédio nas relações de trabalho e apresentou sugestões para conter o problema. A gente reconhece que existe um recorte de gênero nas situações de assédio nas relações de trabalho. Sim, existe. Mas existe também, e isso talvez seja interessante a gente fazer esse paralelo, dentro das próprias relações no Poder Judiciário, né? E agrava tudo isso, as mesmas condições da iniciativa privada, elas importadas para dentro da nossa instituição, elas agravam essas condições. A análise serviu não só para identificar o problema e discutir sobre ele, mas também para apresentar saídas para mudar o cenário. A gente pretendeu debater e criar uma agenda de pesquisa a respeito de como as questões de gênero e as desigualdades estruturais afetam a interpretação do direito, especificamente no campo dos direitos sociais, e como elas afetam o tratamento dos jurisdicionados, quer dizer, como nós olhamos para a atividade jurisdicional a partir desse corte de gênero. Uma coisa que foi pensada também foi do incentivo a magistradas para a docência universitária, como forma de incentivar o surgimento de futuras juízas, de campanhas publicitárias de conscientização sobre a trajetória das juízas. A JUF Mulheres tem feito isso. Aprovadas as sugestões, foi lida a carta aberta, que resumiu o evento. Com tais medidas, esperamos contribuir para que a subrepresentação feminina deixe de ser considerada uma escolha individual e para que a igualdade seja fator de legitimação permanente e pulsante das instituições que fazem justiça. Conhecendo as juízas federais. O lançamento da publicação não poderia ser em um momento mais oportuno. Um projeto da JUF Mulheres que reúne em um livro as entrevistas de magistradas divulgadas nas redes sociais da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Experiências de sucesso que superaram preconceito e discriminação. Essa ideia partiu da Comissão AJUF Mulheres dentro de um trabalho que já está sendo desenvolvido há algum tempo, né, dentro de algumas gestões da JUF, e coroando agora com essa publicação, na qual várias juízas federais e desembargadoras federais deram seus depoimentos, responderam a algumas perguntas e compilaram um manancial muito rico de experiências e de vivências que podem contribuir para entender quem são as juízas federais, qual é a sua trajetória, quais são as perspectivas na questão de igualdade e equidade de gênero. Sim, a gente precisa ressaltar a trajetória da mulher, que tem tanta dificuldade para conseguir galgar alguns postos e que ela tem que fazer 1000 concessões. Então é importante esse registro. A terceira edição do seminário Mulheres no Sistema Judicial, Trajetórias e Desafios, representou um avanço na discussão sobre equidade de gênero. Terceiro ano de um seminário prestigiado, com cada vez mais colegas, cada vez mais autoridades. A segunda publicação, um seminário com 2 cartas, com diversas recomendações que vão se espraiar pelo sistema de justiça, que vão ser remetidas ao CJF, ao CNJ, ao CSJT. E 2 grandes constatações em relação ao dia de hoje. Agora nós temos uma amplitude que perpassa as outras magistraturas, então as colegas trabalhistas e estaduais estiveram aqui, a ANAMATRA e a AMB. E, além disso,
uma constatação geral de que ano que vem o seminário tem que engajar cada vez mais os homens que tenham interesse e vontade de se associar às mulheres na discussão de um poder judiciário mais democrático. É com grande prazer que eu participo e eu acho que nós devemos que eles se tornem, depois vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, vem o sétimo. Acho que é um assunto que não pode morrer. Ele tem que ser discutido, só tem palavras de elogio aos organizadores. Me parece que nos primeiros eventos era para a organização da JUF, agora, pelo que eu percebi, tem outras associações, outras instituições participando. É com grande agrado que eu percebo isso. Foi um passo a mais para conhecer e replicar boas práticas e, gradativamente, mostrar que na magistratura ou fora dela, homens e mulheres podem exercer os mesmos papéis nas mesmas condições. O evento foi excelente, foi muito bem distribuído, a gente teve tempo de rodas de conversa, de discussão, tempos de fala, a fala da academia, a fala das juízas, das representantes da advocacia, do Ministério Público. Então, mulheres com diversas trajetórias diferentes, com diversas percepções, tiveram o espaço aqui para falar e para provocar debates. Os grupos de discussão foram muito interessantes, tiveram 2 eixos diferentes, um de discussões das mulheres dentro do Poder Judiciário e um que tratou, na verdade, dos temas que batem às nossas portas, né? Direitos sociais, gênero e sexualidade, populações tradicionais e igualdade racial, relações de trabalho. Tudo isso permitiu uma abordagem muito plural e muito ampla de toda essa temática que perpassa a nossa atuação. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.